Nietzsche uma vez disse que a desgraça do homem é que ele já foi uma criança. Mas o que isso tem a ver com o livro que você vai falar sobre? Calma, você já vai entender isso. Eu apresento a vocês Takopi no Genzai, o pecado original de Takopi para os mais íntimos. Escrito e ilustrado por um japonês anônimo conhecido pelo pseudônimo de Thousand Five. Ele é tão anônimo que eu não consegui achar quase nada dele na internet. Apenas que já escreveu vários títulos para a indústria de quadrinhos japonesa. Não se sabe o nome, idade, nem mesmo aniversário. Então, infelizmente, o mesmo não deve receber tantos presentes de aniversário dos fãs. Mas a obra que estamos a falar sobre fez tanto sucesso que já tem até anime. Provavelmente não deve demorar muito até que ele se mostre na internet ou algo assim. Mas enfim, bora lá pro conteúdo do vídeo. A obra começa com Shizuka Kuze, uma garotinha de 10 anos que é uma colegial da quarta série do Fundamental. E durante a saída da escola, a menina conhece um alienígena abandonado que estava passando muita fome. Por incrível que pareça, sem questionar nada, ela decide ajudar o bichinho. Mas olha só que coisinha fofa, cara, como não ajudar, né? E com a ajuda, o bichinho se introduz e explica que ele veio do planeta Happy, ou planeta Felizinho, como preferir. E que está em uma missão para trazer felicidade ao universo inteiro. É por isso que ele veio para a Terra. Então, a Shizuka pergunta o nome do ETzinho, que responde com palavras que nem a Shizuka entendeu, nem você entendeu e muito menos eu entendi. Por isso, ela decide dar um novo nome para ele. Takopi, que é uma mistura da palavra em japonês tako e pi, porque ele fica falando pi o tempo todo. Como forma de agradecer, o polvinho rosa decide mostrar para ela um par de asinhas, que quando são colocadas dá para sair voando pelo céu. Entretanto, a garota só nega de forma simples, e isso causa confusão no Takopi. Afinal, quem não gostaria de voar, né? E daí ele começa a perguntar, poxa, por que você não quer as asinhas, pô? E assim ela responde. だって空なんて飛べたってどうせ何も変わらないしまた明日 E ela se vira de costas e mostra a mochila, com vários xingamentos escritos nela. Um diz feiosa, enquanto o outro diz lixo, e por aí vai. Daí pra frente a história começa a se desenrolar. Em algum momento, a Shizuka não aguenta mais o que ela tá passando e decide simplesmente acabar com tudo com uma das ferramentas felizes do Takopi. E o Takopi, que não sabe de nada sobre a Terra, não sabe o porquê que as pessoas sofrem na Terra, só vai entender que ela está morta depois que seu corpo gelado cai no chão. E ao ver isso, ele fica assustado e decide regressar no tempo. E é assim que começa as incríveis aventuras de O Pecado Original de Takopi. Diferente de outros mangás que retratam o bullying como algo fácil de se lidar, esse mangá toca numa ferida que não tocamos normalmente, que é a ferida do suicídio. Atualmente, eu vejo muita criança da minha idade ao meu redor fazendo bullying com elas mesmas. Tipo, não que tenha alguma coisa diferente, mas elas veem graça em xingar as pessoas. E isso é uma coisa bem esquisita. Todos os personagens desse mangá são extremamente incríveis. Tanto o Takopi, quanto a Marina, quanto a Shizuka e até o Azuma, que ele é especialmente o meu favorito. Foi com o que mais me identifiquei. O Takopi, ele representa a inocência. Ele é como se fosse uma criança de 5 anos acabando de entrar nesse mundo das crianças um pouquinho mais velhas. Ele sai do mundo feliz dele, do mundo da imaginação, e de repente encontra uma realidade extremamente violenta, extremamente estranha, que é bizarra. Ele nunca sentiu uma dor desse tipo, e mesmo assim ele tá lá, mano. E ele foi obrigado a ver tudo aquilo com os próprios olhos.
tal como uma criança de verdade é obrigada a fazer no mundo real. A Marina, ela representa o abuso parental, né? O narcisismo, mas eu acho. Tanto que a mãe dela, ela tem traços de narcisismo, ela tem traços de dependência química, ela também tem traços de estresse pós-traumático um pouco. E eu acho isso bem inclusivo. Tanto para uma vilã, assim. É bem difícil escrever a história de uma criança que é uma vilã, né? E eu achei isso magnífico como eles conseguiram trabalhar. A Shizuka, ela representa a negligência. Porque ela sofreu bullying de crianças como ela. Ela foi negligenciada por adultos que deveriam estar de olho nela e nas outras crianças. Foi negligenciada pela mãe, negligenciada pelo pai, que fingiu que ela nem existia quando ela chegou a conhecer ele. Já o Azuma é uma situação um pouco diferente, já que os pais dele são bastante estáveis. Eles têm um relacionamento bom, eles têm uma situação financeira boa, eles são, de certa forma, ricos e são médicos. Inclusive, o Azuma é basicamente um dos melhores da escola. E, bom, ainda assim, mesmo tendo a vida dos sonhos de várias pessoas, ele enfrenta a dependência emocional. Porque a mãe dele ensinou pra ele desde pequeno que ele tem que se esforçar pra ganhar algum tipo de amor. E que ele é um inútil se ele não conseguir ser o melhor que todo mundo. Infelizmente, quase ninguém percebe isso, mas quando assistem um anime, pensam que a Marina é a vilã, a Shizuka ela é escrota e o Azuma só é idiota. Mas ninguém para pra pensar que todos esses traços foram tirados da vida que eles levam em casa. Isso foi uma das coisas que eu mais gostei desse mangá. Ele pode ser bastante extremo do jeito que a realidade é. E ele mostra coisas que nós damos de ombros no dia a dia. Nós costumamos falar de pessoas muito ricas ou pessoas muito pobres. Mas no final das contas, nenhum desses personagens tem uma questão monetária tão importante para a narrativa assim. Diria que eles mesmos são classe média, no geral. E mesmo assim eles enfrentam o tipo de problemas que você vê adultos enfrentando. E eu acho que por eles serem crianças, meio que isso perde a validade do que eles passam. Igual na vida real. Não dá pra ver adultos presentes lá. E não é querendo colocar os adultos como vilões da história, mas de fato, os adultos eles sempre estão procurando alguma coisa pra culpar pelos problemas deles. E eles acabam culpando nas crianças, na internet e outras pessoas. Para falando um pouco sobre o quadro que eu mostrei mais cedo, eu tenho uma relação de ódio e amor a ele. Porque, de certa forma, ele me deixa muito caótica. Ele me deixa indignada em saber que isso de fato acontece e ninguém liga. E às vezes, quando ligam, falam que foi culpa de influenciadores ou de jogos que as crianças consomem. E não da irresponsabilidade dos pais. E esse quadro também me deixa maravilhada com todos os detalhes. Como, por exemplo, os detalhes da criança, da Shizuka. Se você der um zoom na imagem com um pouco mais de qualidade, você percebe que ela foi desenhada com traços inacabados. E que às vezes eles se misturam. Às vezes eles não acabam, às vezes eles não se conectam, às vezes eles só se misturam e viram um bololô de traços. E eu acho isso muito interessante, porque de fato é como a personagem se via naquele momento, um bololô, que não sabia como se sentir, que não sabia como agir. E não tinha ninguém para ajudar ela, porque nenhum adulto presta atenção. Enquanto o cenário ele está do jeito mais realista possível, no jeito mais sombrio possível,
que pode representar como o mundo continua. Se você está vivo, se você está morto, se você perdeu alguém, se você desistiu do seu emprego. E essa vai ser a realidade nunca vai mudar. E agora, com um pouquinho mais de contraste, nós vemos o Takopi, que está totalmente branco, está completamente destacado, pois não conhece muito bem aquele mundo ainda. Não conhece a palavra suicídio. E só vai conhecer depois que ele vê essa cena. E ele representa meio que uma criança que teve a sua infância tirada dela. Não no sentido literal, mas sabe quando você está crescendo? Você é uma criança e é fantasiosa e você tem uma vida maravilhosa e do nada eles tiram de você tudo que te faz feliz e falam: você tem que crescer e procurar um emprego. É isso que o Takopi vai viver nesse mangá. De pontos negativos, eu não vi tantos. Inclusive, só um, que é o da Marina. Eu acho que esse mangá é bem inclusivo quanto às relações maternais de cada um, mas nem sempre os bullying eles sofrem em casa. Como, por exemplo, na escola aqui brasileira, é bem comum a gente ver meninos da mesma idade se bullyingando e não tem nenhum problema em casa. Até a mãe é bastante educada e tal. Não que eu conheça alguém, né? Mas eu vejo isso acontecendo bastante. E eu acho que o mangá só erra nesse ponto aí, de falar que o vilão às vezes tem uma história muito ruim, mas ele não faz de forma generalizada, então não é tão problema assim. Outra coisa que me fez gostar bastante dessa obra e inclusive me identificar muito com ela foi como o autor faz os seus traços. Como, por exemplo, na cena em que a Shizuka se suicida, ela está bem rabiscada. Se você chegar perto, olhando por uma imagem um pouquinho mais com qualidade, você percebe que os traços às vezes não se completam, às vezes eles só se misturam e às vezes eles simplesmente só uma linha reta, assim, contínua. E isso é muito interessante, porque representa bastante, né, o que ela estava pensando em si mesma e como ela se via naquele momento. E isso é um traço que eu tenho faz muito tempo também. Eu desenho meus personagens como eles se veem. Então, por exemplo, eu tenho essa personagem chamada Haruka, que ela vive numa situação muito difícil, muito precária também. Ela precisa cuidar da mãe, pagar o aluguel, essas coisas no mundo imperialista, onde o Japão não conseguiu se levantar, né, da Segunda Guerra Mundial e teve que abrir mão da sua liberdade para aceitar um falso líder. E meio que nisso ela meio que saiu perdendo. E ela não se vê muito capaz de fazer alguma coisa, ela nunca entendeu o porquê ela estaria ali ainda. E só tem o objetivo de poder ajudar a mãe dela e dar uma vida melhor para ela e para a mãe dela. E meio que ela não se vê muito fora dessa caixa. Então ela é um monte de amontoados rabiscados também. O desenho ela muito dispersa de si mesma. Enquanto a versão mais adulta dela, a Kira, eu desenho com traços mais claros, mais pontudos, porque nesse ponto ela entendeu que ela precisava mudar e ser rígida como o mundo estava sendo rígido com ela. E daí ela aprendeu a ser traiçoeira e malvada, como o mundo ensinou pra ela que ela deveria ser. Eu não vi problemas no mangá, como eu disse. Não tem erros de continuação, não tem erros de narrativa, não tem um ritmo ruim para se ler. É uma leitura que faz pausas de conteúdos em tempos necessários, como por exemplo teve lá a saga que o Takopi matou a Marina e teve que assumir o lugar dele. E nesse meio tempo você vê
um bando de crianças se divertindo, mesmo nessa situação complicada. Isso é um bom momento para você parar para pensar no que essas crianças fizeram e por que elas estão fazendo tudo aquilo e se elas acham certo aquilo, já que elas não tiveram nenhuma orientação de adultos falando que aquilo é errado e que aquilo não iria melhorar nada, só piorar. E finalizando aqui, falando sobre a mensagem do mangá, ele diz que as crianças não são as culpadas de jeito nenhum. E isso é algo que a gente ignora, simplesmente. Os adultos, eles costumam, né, pegar alguma coisa para culpar em cima, por conta da irresponsabilidade deles. Eles sempre são cobrados de serem responsáveis o tempo todo, e acabam que quando eles não conseguem manter esse papel, eles procuram alguma coisa para culpar. E isso é normal, né? Mas acaba que isso influencia as crianças a fazerem o mesmo. Uma geração passada alienada criou outra geração alienada. E muito pior, porque agora a gente tem muito mais fácil acesso. E os pais, eles não percebem isso, né? Eles deixam as crianças com menos de 13 anos num lugar que não é para menor de 13 anos e tanto faz. Problema se ela vê o tipo de conteúdo que ela não é para ver, sabe? E se você falar assim, putz, 2013 lá não tinha essa forma, aí a gente não aprendeu, mas hoje em dia tem. Daí é só procurar, entendeu? E eu acho isso muita falta de responsabilidade. Acho muita falta. Concluindo, eu queria falar sobre a mensagem desse mangá, que é muito interessante. E esse mangá fala que as crianças não são as culpadas de tudo. Que os pais têm tanta responsabilidade sobre os atos delas do que qualquer um. Isso é um tema bem complicado de se tratar, principalmente com superiores à escola e talvez superiores ao trabalho, quando você começa a trabalhar. Isso é visto como um desrespeito grande quando você chega no adulto e fala, olha, isso daí não está me incomodando, eu não estou fazendo nada de errado e mesmo assim você está me tratando de jeito que eu não gosto. E conversar. Mas não é assim que costuma acontecer. Isso me irrita bastante, porque as crianças, elas são tão maturas quanto os adultos, porque os adultos, eles se cobram muito, muito, e quando chega um momento onde eles não podem segurar, eles começam a culpar tudo na vida deles. Eles culpam Deus, eles culpam o mundo, eles culpam tudo menos eles mesmos. Eles não tentam olhar para o problema. Veja bem outro exemplo de como os adultos podem ser irresponsáveis. A imprensa, ela tem mais tendência a publicar uma matéria sobre como eu me suicidei por conta de uma mídia que eu consumi na internet, do que chegar na minha família, perguntar como aconteceu, o que eles estão sentindo e como eu estava nos últimos dias. É muito mais fácil falar que é culpa do jogo, é culpa do que a criança tá vendo. Sendo que os pais, eles nem tentam saber o que os filhos têm feito. Eles são tão alienados quanto nós, e isso passa de geração para geração e vai criando mais pessoas ignorantes, que não têm conhecimento da própria realidade. Isso é uma coisa interessante, porque nós estamos mascarando a felicidade. Estamos achando que a felicidade não existe mais, sendo que a felicidade está em todo lugar. O que a gente não tem paciência de fazer é achá-la. É muito melhor ficar conectado numa tela, é muito melhor ficar ignorando todos os seus problemas, reclamando da vida, do que ir lá e de fato achar uma coisa que vai te fazer bem. E eu sei que é difícil, mas lembrem-se de escutar os outros e de falar também o que você sente. Lembre-se de chegar na sua mãe e perguntar se ela está se sentindo bem. E talvez, se ela estiver mal, dê um abraço nela. Isso vai fazer o dia da pessoa. Muita pouca gente chega e faz as pessoas sorrirem hoje em dia. E eu queria que isso acontecesse mais. Eu queria ver mais pessoas sorrindo no meu dia a dia. Eu não consigo. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado.
professora perdão pelos temas muito violentos, mas principalmente por conta do Setembro Amarelo, eu fiquei com vontade de falar sobre. É um tema importante de ser discutido, principalmente com a geração de hoje e a geração passada. Ambas as gerações são horríveis e deixaram um legado podre no país, nas mentes das pessoas, nas crianças. A sua geração ferrou muita coisa. Isso é inevitável. E também é citado no livro 1984, de George Orwell, que eu também queria falar sobre, só que eu não falei porque é um livro muito complexo de se contar sobre. Então, foi isso. Eu queria agradecer também aos meus amigos que ficaram em chamada comigo até 6 da manhã pra mim terminar isso. Então, de fato são pessoas magníficas. E por mais que eu entenda que a sala não vai ligar pra tudo que eu falei, eu espero que pelo menos você, professora, tenha entendido o que eu quis passar. Essa mensagem é pros adultos e não pras crianças. Tentem ser mais gentis, por favor, porque machuca muito, machuca muito.